Olá, amigos. Falando Sério está começando. Hoje nós vamos conversar com uma das mentes brilhantes da nova geração de Uberaba. Nós vamos falar com o professor Vitor Lacerda, de 23 anos, é formado em História pelo FTM e está fazendo mestrado na Unesp, em Franca. Vitor, muito obrigado pela sua presença. O prazer é todo meu. Vitor, você está fazendo mestrado sobre História Política. Sim. O que te atrai tanto na política aos 23 anos de idade? E é curioso a gente perceber isso porque, tanto do ponto de vista da sociedade, quanto do ponto de vista do estudo dentro da história, a política tem passado por crises. Na sociedade, a gente percebe que há uma crise de legitimidade quando se fala do político. O político sempre está sendo visto com desconfiança, com grandes ressalvas por parte da sociedade. E é justo isso ou não? Em parte, há causas para isso, mas é preciso que a gente reflita sobre as consequências e os perigos disso a longo prazo. E dentro da história, isso também vem acontecendo de uns tempos para cá. No começo do século XX, surgiu uma onda muito forte dentro da história científica de pesquisar temas relacionados à cultura, que por muito tempo foram negligenciados. Uma geração, várias gerações célebres de historiadores se consagraram fazendo a história do Estado e das personalidades vinculadas ao Estado. Por muito tempo, a história se limitou a ser a história do Estado e daqueles personagens vinculados a ele. No começo do século XX, isso muda quando surge a possibilidade de pesquisar cultura e aí um mundo enorme se abre pela frente. Com pouco tempo, da década de 80 para cá, que o estudo do político vem retornando com vigor, mas aí tentando perceber o político não apenas nos personagens e fatos, mas uma cultura política que está por detrás disso, sempre tentando perceber aquilo que está por trás dessas relações. O historiador consegue separar as suas preferências pessoais na hora de escrever sobre alguém? Sobre um momento histórico? Penso que não. E eu acho que, inclusive, a nossa consciência de que essa neutralidade ela é inalcançável é que cria no nosso método de pesquisa e de escrita uma maior rigidez. Se eu fico preso na ilusão de que posso escrever história sendo neutro e imparcial, de certo modo eu fico relapso e isso cria mais problema do que o contrário. Quando eu tenho a ciência de que a minha escolha pelo objeto que eu decido estudar, pelo tema que eu escolho, ela é parcial, acaba que isso cria da minha parte maior método para, de certo modo, neutralizar essa simpatia ou antipatia. É a ideia da vacina. Você coloca um pouquinho da dose do vírus para criar o anticorpo para se proteger contra aquilo. E a minha escolha pelo político, eu penso que ela é subjetiva, é uma escolha que vem do meu gosto por isso, e na universidade eu participei ativamente, na UFTM eu participei ativamente da política estudantil e tudo mais, então às vezes tudo se confunde. Você andou fazendo um trabalho sobre a Câmara de Vereadores de Uberaba. Sim. Em alguns momentos da história. O que mais te atraiu ou você achou de interessante nessa pesquisa? Qual foi o personagem que mais te atraiu? Eu pesquisei na dissertação, na monografia da graduação em História, a Câmara Municipal entre os anos de 1947 e 1966. Vou explicar as datas. Em 45, o Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas, ela termina, o Vargas é deposto e o Brasil passa por um processo de redemocratização de fato. Até aquele momento não se podia dizer que o Brasil tinha vivido uma experiência democrática. A Primeira República foi extremamente limitadora nesse sentido, as mulheres não podiam votar, o voto era aberto, enfim, havia toda uma circunstância de fatores que limitava a participação política da grande maioria da população. Durante os 15 anos que Vargas fica à frente da política nacional, de 30 a 45, a mesma coisa. Há uma participação do ponto de vista social, dos direitos sociais, muito grande. Os trabalhadores que até então estavam excluídos passam a ser incluídos não do ponto de vista político, mas social. Direitos trabalhistas e tudo mais.
Em 45, com a deposição de Getúlio e um processo de redemocratização, a democracia ela surge e isso me cativa porque eu penso que estudar a democracia tem um sentido muito especial para o momento em que vivemos hoje. A história ela não pode ser vista como um estudo de eruditos que olham para o passado, se perdem nele e não tem nenhum tipo de contribuição para dar para o agora. Eu penso que só tem sentido em estudar a história na medida em que aquilo que nós pensamos no ontem se reflete e traz respostas para nós entendermos o hoje. Então, nesse sentido, pensando a nossa democracia atual e todas as suas fragilidades, todos os seus desafios, pensar um período de democratização lá no começo da história do Brasil republicano traz muitas respostas nesse sentido. E a Câmara Municipal ela só se constitui em 47, 2 anos depois, porque tinha que esperar a Constituição Estadual ser redigida. A Constituição Federal sai em 46, a Estadual sai em 47 e logo depois a eleição pela primeira vez com sufrágio universal, as mulheres podendo votar e tudo mais. E ao longo desse período, e 66 porque é quando tem o AI-2 no golpe militar, e o AI-2 ele acaba com os partidos políticos. E como eu estudei um partido político em específico, que foi a União Democrática Nacional, eu estabeleci o ano de 66 como fim dessa pesquisa. Sobre os personagens, eu penso que a UDN em Uberaba ela teve talvez 2 grandes nomes. O vereador João Severiano Rodrigues da Cunha, um sujeito excepcional do ponto de vista de erudição e de capacidade retórica e política, um septuagenário, foi vereador na Câmara de Uberaba com mais de 70 anos de idade. Por um único mandato ou mais? 2 mandatos, que não foram seguidos. Ele foi vereador na primeira legislatura, de 47 a 51, depois ele pula uma legislatura, ele não se candidata, e depois ele volta com quase 80 anos de idade, ele volta na terceira legislatura. Ele havia sido, na Primeira República, prefeito, agente executivo de Uberlândia por 10 anos consecutivos. Então ele volta para Uberaba e aqui ele assume a segunda etapa da vida política dele. E o segundo grande nome da UDN uberabense foi o médico, vereador, presidente da Câmara, deputado federal por 2 mandatos, o Dr. João Humberto Rodrigues da Cunha. A UDN era um partido muito vinculado aos Rodrigues da Cunha. A sede do partido de Uberaba era a própria casa do Dr. João Humberto. E o que te atraiu nesses personagens? No caso, eu tive mais contato com o João Severiano. Ele era um sujeito que fazia uma oposição excepcional, porque o que mais me motivou a pesquisar o UDN em Uberaba foi um problema, entender por que, entendendo a conjuntura partidária do período, em que nós tínhamos 3 partidos principais, a UDN, a União Democrática Nacional, a grosso modo mais para o lado da direita, o PTB, o Partido de Vargas, o Partido Trabalhista Brasileiro, mais à esquerda, mais próximo dos trabalhadores e tudo mais. E no centro, uma tradição que é histórica na política brasileira, que é aquele partido grande de centro que precisa sempre dar a sustentação no Congresso para qualquer que seja o governo, que era o PSD, Partido Social Democrático, partido de Juscelino e tudo mais, de Tancredo. E aqui em Uberaba sempre houve a predominância tanto do PTB quanto do PSD. A UDN aqui sempre foi minoritária. Ela perdeu todas as eleições para a prefeitura. Nunca a UDN fez um prefeito em Uberaba, em contraposição ao resto do Triângulo. No Triângulo, a UDN ela era majoritária. Em Veríssimo, ela ganhou as 5 eleições, em Uberlândia, ela ganhou 3 das 5. Em Belo Horizonte, ela ganhou praticamente as últimas, depois que o Otacílio se aposenta, ele ganha praticamente todas. Por que Uberaba era diferente? Essa foi a grande motivação que me fez pesquisar essa questão. E eu percebi que Uberaba era diferente, não é porque éramos uma cidade pioneira, não é isso. É porque aqui nós éramos tão conservadores que a nossa direita era muito mais à direita do que a UDN nas outras cidades. Então a UDN uberabense era mais conservadora que a UDN de Uberlândia. O PSD daqui era mais conservador que o PSD de Minas, e o PTB daqui, ele também estava muito mais próximo dos ideais de uma burguesia que queria avançar do que propriamente dos trabalhadores. Em Uberaba, o PTB era o partido de médicos e advogados, e a UDN o partido de
grandes fazendeiros e agricultores. Então, nesse sentido, a gente explica um pouco essa não predominância da UDN em Uberaba exatamente no fato de que era um partido muito sectário. Tancredo dizia isso: partido que se fundamenta como classe não vai adiante. Partido tem que atender interesse que passa para além de um interesse sectário. Queria atender só interesse da agricultura e isso não foi para frente. No próximo bloco nós vamos falar mais sobre o João Severiano, que parece ser um personagem bastante interessante. Voltaremos em instantes. Falando sério, está conversando com o historiador e professor Vitor Lacerda, um jovem de 23 anos e, como eu disse na abertura do programa, uma das mentes brilhantes das novas gerações de Uberaba. Vitor, parece que o João Severiano era um personagem bem folclórico, né? O que você constatou nos seus estudos a respeito desse homem público? Ele era muito curioso porque ele tinha uma bancada de vereadores de 3, incluindo ele próprio, numa Câmara de 15. Então ele era a minoria da minoria. Não tinha um projeto de lei que ele conseguia passar. Mas conhecendo... Ele não era bem quisto pelos colegas também, pelas suas posições? Nem um pouco. Ele era, inclusive, em vários debates, os vereadores, o líder do PTB na Câmara, o líder do governo na Câmara era o vereador Paulo Rosa. E em muitos momentos o Paulo Rosa dizia: olha, se o senhor não fosse tão velho, eu ia te dizer umas palavras nesse sentido. Mas ele, conhecendo o jogo legislativo muito bem, era um profundo conhecedor, ele não perdia as oportunidades para obstruir a aprovação de contas do prefeito. Então, Uberaba tinha a situação extravagante do prefeito enviar as contas do ano anterior em dia, normalmente em fevereiro, quando os trabalhos legislativos começavam, e ter as contas aprovadas em novembro daquele mesmo ano. Porque o vereador, ele obstruía a aprovação dessas contas. Era uma época em que não havia Tribunal de Contas. A prestação de contas do prefeito era para a Câmara de Vereadores. Era para a Câmara de Vereadores, exatamente. A Câmara de Vereadores é que cumpria tudo isso e era um período que não havia informatização. E nesse período a Câmara tinha um corpo qualificado para fazer análise de uma prestação de contas de um prefeito? Penso que não. Penso que não. Do ponto de vista de assessoria técnica, penso que não. Mas é um período em que os vereadores eram muito melhor preparados do ponto de vista político e jurídico do que hoje, talvez. Então, eu penso que o trabalho do vereador na década de 40, 50, era um trabalho muito mais exaustivo do que hoje, com uma assessoria muito própria, e não deveria ser diferente. Acho que a gente tem que aproveitar as especialidades que a gente tem hoje. Mas então o João Severiano, ele obstruía a aprovação de contas, às vezes por questões mínimas. Eu me lembro de uma ocasião em que as contas apresentadas pelo prefeito Boulanger Pucci estavam impecáveis, e ele queria saber quanto a prefeitura gastou em reforma de calçada. E aí volta para a prefeitura para saber quanto se gastou com reforma de calçada, porque isso não estava especificado, estava lá em gastos com infraestrutura urbana. E queria saber exatamente detalhado. Isso atrasava demais o processo legislativo. Mas isso era pura picuinha ou porque ele era um sujeito austero? Eu penso que um pouco das duas coisas. Eu penso que ele ficava muito chateado porque os projetos dele não iam adiante. Ele teve um projeto, por exemplo, que perdoava a dívida dos pecuaristas de Uberaba com o município. Não passou. Teve o voto de 2 vereadores dos 15. Nem um parceiro da UDN também não votou com ele. E era uma causa simpática na época. Era uma causa simpática. Ainda assim, ele levou bomba. Levou bomba. O que mostra o nível de relação dele com os companheiros. Sim, né? sim. Eu penso que, igual essa questão dos pecuaristas, eu me lembro da argumentação da oposição a ele. Dizia assim: olha, mas por que o pecuarista tem que ter isenção fiscal e o motorista, o funcionário público, não? E aí sempre aquele discurso que também está muito forte em muitos escritos historiográficos de Uberaba, em muitos historiadores da cidade, essa memória está muito forte, de que é através da pecuária que a economia vai adiante. Então o argumento do João Severiano era: se a pecuária vai bem, Uberaba vai bem. Se a pecuária vai mal, Uberaba vai mal. Se o funcionário público vai mal, paciência, vai chegar em tempos melhores, mas a ideia de que a pecuária é o carro-chefe da economia uberabense e que o poder público precisa se preocupar com isso antes de qualquer coisa. Outra questão interessante era que na Câmara, naquele período, por uma legislação diferente, ela tinha muito mais atribuições do que tem hoje, do ponto de vista, inclusive, de regular o horário
que o comércio poderia abrir e fechar. Era uma determinação da Câmara. E numa perspectiva bastante liberal, aquela de que o Estado deve se isentar o máximo possível e deixar o setor privado tomar conta, o João Severiano diz que a prefeitura não tem que regular nada. Deve ser o comércio deve ser livre para abrir e fechar as portas quando quisesse. E dizia que foi um congresso de produtores em Belo Horizonte que isso ficou provado. Onde não há regulamentação, produz-se mais, a prefeitura arrecada mais, isso é melhor. E aí a Câmara do PTB, ela se arvora e fala, opa, não é assim. Enquanto o senhor estava lá em Belo Horizonte no Congresso dos Produtores, a gente estava no Congresso dos Trabalhadores, e lá ficou provado que o trabalhador que descansa no final de semana, que sai do trabalho às 6 horas da tarde, esse rende mais, produz mais e tem mais qualidade de vida. E foi derrotado por 14 votos a 1 a proposta dele de não regulamentar. Uberlândia não regulamenta, porque lá o DN mandava. Uberlândia não tinha regulamentação. Na época era chamado de Semana Inglesa. Prevaleceu Uberaba durante todo o período. Comércio no meio da semana abria às 7 e até às 6, com intervalo de almoço, em que o empregado podia escolher o horário de almoço, se ele quisesse fazer, enfim, do meio-dia, 1 hora, ele podia escolher, e no final de semana, só até o meio-dia, tanto no sábado quanto no domingo. E o João Severiano era bom de oratória? Excepcional, excepcional. Ele, inclusive, era tão bom de oratória que, em alguns casos, a oratória salvou algumas posições dele. Foi um período em que aquela ideia de uma emancipação do Triângulo estava muito forte, porque havia um sério confronto entre as elites políticas de Belo Horizonte, do governo estadual, e do governo municipal. Ou seja, essa história de emancipação do Triângulo não é nova. Não é nova. Desde o Império, Uberaba sempre é o grande encabeçador dessas ideias pela emancipação. E penso que em todas as vezes em que isso acontece, além da demagogia de sempre, a questão da emancipação ela surge principalmente por uma questão de confronto entre os interesses de uma elite local e uma elite estadual. Quando eu me lembro de uma fala interessante do Paulo Rosa, que era o líder do PTB na Câmara, em que ele disse: o dinheiro de Uberaba constrói os arranha-céus de Belo Horizonte. Me lembro que o Uberaba Esporte Clube, na época, derrota o Atlético Mineiro, que tinha a alcunha de derrubador de campeões, porque tinha ganhado tudo quanto é campeonato no ano anterior. Um vereador do PTB, Antônio Alberto, ele diz que Uberaba precisa tanto a emancipação que até o Uberaba Esporte, em pugna leal, derrota o Atlético Mineiro para demonstrar o espírito triangulino. Então tem vários elementos e várias caricaturas da emancipação do Triângulo que deixam isso muito, muito evidente. Especificamente da oratória do João Severiano, ele que era udenista, era contra a emancipação, ele era a favor do governo estadual, ele era do partido do governador. E, de certo modo, ele emperra a formação de uma comissão especial na Câmara, extraordinária, que pretendia discutir a emancipação. Ele, uma jogada política muito legal, ele traz a ideia do municipalismo. Ele diz, a Câmara tem que se preocupar muito mais com o municipalismo do que com a emancipação. O municipalismo era a ideia de que o município tinha que ter mais recursos. Ao invés da gente brigar por algo que a gente sabe que vai perder, que é a emancipação, porque o governo estadual é muito forte, vamos brigar pelo municipalismo e a gente vai encontrar uma posição sensata para o momento. Uma posição sensata. E ele consegue abaixar a bola e impedir o debate da emancipação. Ele só não conseguiu sepultar o assunto. O assunto não é sepultado. Na imprensa, nas rodas de bar, isso era assunto corrente em Uberaba, do ponto de vista real. As pessoas discutiam a emancipação do Triângulo como uma possibilidade real. Diferente de hoje, que isso não passa de ideia para a campanha. Em síntese, a história da Câmara de Vereadores de Uberaba é muito rica. Extremamente, extremamente. Porque a gente vê que a Câmara de Uberaba ela tem a sua formação no período imperial. Ali já existe uma riqueza muito grande, muito, muito grande. Porque a gente vê como que as estruturas políticas do Império, elas se organizam numa cidade de tamanho mediano no Brasil. E isso há uma deficiência muito grande na historiografia. Os historiadores mais célebres, eles tendem a fazer estudos em grandes cidades. Tentar entender como essas relações se davam numa cidade médio porte, como Uberaba, traz uma riqueza para o debate histórico muito grande. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes.
Falando Sério está de volta e nós estamos conversando com o professor Vitor Lacerda, que é historiador formado pela UFTM. Vitor, você participou aí durante alguns anos da UFTM, conviveu com muita gente jovem como você. Os jovens estão interessados em política? Eu penso que sim, a resposta primeira é sim. E eu penso que isso é uma questão importante de se dizer, porque o senso comum tende a achar exatamente o contrário, que há um desprestígio nesse sentido e que as pessoas não estão se importando com política. Eu penso que de lá e de cá, do lados opostos na política, as grandes manifestações, o que está acontecendo na vida política é demonstração exatamente do contrário, de que nunca se desejou participar tanto da política. E isso, para mim, é um desafio que a nossa democracia, ainda muito limitada em alguns aspectos, ela sofre atualmente. Mas é com um objetivo consciente ou não? Informação. Por se tratar, no caso da UFTM, de jovens que estão em fase de formação intelectual, em fase de formação política, eu penso que é muito mais um desejo de se participar e de contribuir e de se fazer oposição quando ela se apresenta, do que efetivamente de intervir para mudar, apesar de que as mudanças também acontecem. No caso da UFTM, há uma polarização muito grande. Nós temos grupos estudantis polarizados que às vezes nem dialogam entre si. Aí, nesse sentido, eu sempre penso que a postura do mineiro, da política mineira proposta encarnado por Tancredo Neves, a ideia de que só se política não é arte do combate, mas é arte da solução. Não adianta você bater o pé e dizer que quer algo ou quer outra coisa e não conseguir dialogar com o que é diferente. Conversar entre iguais, não conseguir mostrar oposição de ideias e construir algo novo a partir dessa oposição, é uma tendência autoritária. Penso que na UFTM teríamos muito mais a ganhar se os lados opostos da universidade dialogassem com moderação e não ficassem num embate, às vezes, muito radical, onde ninguém dialoga com ninguém e as posições são muito intransigentes, o que cada vez mais gera um ciclo vicioso, onde o diálogo, a falta dele, cria políticas, muitas das vezes frágeis e cada vez mais dignas de oposição. Em tese, uma universidade não deve ser uma escola de democracia? Deveria ser. Apesar de que, tanto de um grupo dentro da UFTM, e vejo isso hoje na Unesp, eu vejo isso do mesmo modo, apesar desses grupos estarem muito bem constituídos, você tem, por exemplo, na área de humanas, serviço social, história, psicologia, uma formação muito mais voltada para a esquerda, eficiente nesse sentido, e na área de exatas, na parte de engenharia, um grupo muito mais voltado para a questão pragmática da direita. E aí o que eu estou falando de direita e esquerda não é nem aquela coisa senso comum de uma direita conservadora e de uma esquerda. Não, o que eu estou dizendo é exatamente da ideia de participação do governo. Você tem, por exemplo, alunos da UFTM que acham que a participação o governo é a solução dos problemas da sociedade. É um grupo mais à esquerda. Então, o problema da economia vai vir com o governo, o problema das questões sociais vão vir com o governo. E um grupo mais à direita, mais liberal, que acha que quanto menos o governo surgir, aparecer, melhor esses problemas vão se resolver por eles mesmos. O governo, para essa direita, ele é muito mais um estorvo do que qualquer outra coisa. Então, quanto menos governo, mais avanços. E você estava em que grupo? Eu estava no centro, no meio. Eu penso que onde não tem muito... O centro é importante, porque ele é a síntese, é o equilíbrio, é ele que permite haver diálogo entre os dois lados. Eu penso que governo é importante, penso que muito governo é prejudicial. É preciso encontrar o meio termo nisso. E isso se dá em debates nesse nível, e se dá também em questões práticas, em questões, detalhes da administração da UFTM, que às vezes perde por isso. Em relação ao restaurante universitário,
que gera muita polêmica, em relação às cotas para os cursos de saúde, sempre tão prestigiados dentro da instituição. Então, questões práticas e questões também de ordem discursiva e ideológica. Professor, no que o estudo da história pode contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade? Muito mais no sentido de a história como criadora de identidade. Do ponto de vista da história regional, e aí tentar entender como que estudar a história de Uberaba ajuda uma criança do ensino fundamental, do ensino médio uberabense, a se sentir parte desse coletivo. A história e a memória, nesse sentido, ela tem um aspecto aglutinador, de criar identidade, de criar sentido de participação. Isso chega a ser até afetivo, subjetivo. Normalmente nós, enquanto indivíduos, só nos importamos e agimos no sentido de melhorar aquilo que a gente gosta, aquilo que causa interesse em nós. Para um sujeito, para um indivíduo, para um aluno de ensino fundamental e médio, que não se identifica, não enxerga na cidade de Uberaba, no bairro em que ele vive, um constituidor de memória, de identidade para ele, penso que Uberaba perde nesse sentido. Porque você perde a oportunidade de criar um sujeito que se identifica com a história da cidade, um sujeito que identifica com as instituições da cidade e que não fala coisas baseado em senso comum, que não reproduz versões de uma história sobre Uberaba. É mais difícil amar uma cidade quando não se conhece a sua história? Muito mais. Eu não acredito em amor à primeira vista. Eu penso que amor é algo que se constrói com conhecimento. Então, acreditar que a pessoa vai se importar com Uberaba sem conhecê-la, isso não acontece. É preciso conhecer a história dessa cidade e é preciso viver, é preciso constituir memória individual. Uberaba, para muitos, é a cidade em que muitos arranjaram o primeiro emprego, é a cidade em que muitos arranjaram a primeira namorada, é a cidade, enfim, que muitos fizeram, que constituíram muitas partes interessantes da vida. Conversando com muitas personalidades uberabenses, fazendo entrevistas na área de história com elas, a gente vê o carinho que essas pessoas têm com uma rua, por exemplo. Eu me lembro da Leopoldino, quando ela tinha o Córrego das Lajes, e como essa memória ela é afetiva para mim. E eu penso que um sujeito que tem essa memória, tem esse conhecimento, ele trata Leopoldino de um jeito diferente de quem não tem esse conhecimento. E aí para o jovem, para a criança, que não tem história de Uberaba no seu currículo, e aí a culpa não é nem do município, porque é uma questão federal, eu penso que isso é prejudicial, porque ele vai ter uma visão da cidade em que vive, do espaço em que ele está inserido, muito mais limitada do que se tivesse um estudo sobre... Veja, Leopoldino foi um grande prefeito dessa cidade. Guilherme Ferreira foi um prefeito excepcional, que conseguiu aglutinar o moderno e o conservador. Tem uma fotografia do Guilherme Ferreira no Paço da Câmara, e carroças e carros na Praça do Rui Barbosa que demonstram isso muito bem. Então, entender a importância desses personagens, para o bem e para o mal. Fidelis Reis defendeu, por exemplo, na Câmara dos Deputados, que a gente tinha que trazer mão de obra italiana e portuguesa para que a população negra pudesse diminuir. Então, para o bom e para o mal, a gente precisa dizer isso. Major Eustáquio é um herói municipal, mas também foi agente de um genocídio indígena que não pode sair em branco. É preciso desconstruir heróis e criar uma consciência crítica sobre a história de Uberaba. Professor, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela sua presença. Falando sério, volta na próxima sexta-feira. Obrigado.